Oi, gente! Hoje nós vamos ver o assunto que é gráficos para tabela de frequência. E aí a gente vai começar com os gráficos para a tabela de frequência com classe, ok? Então, estamos começando aqui com o gráfico para a tabela de frequência com classe. Beleza. Nós temos três tipos de gráfico para a tabela de frequência com classe. E o nome dos três está aqui: histograma, polígono de frequência acumulada. Nós vamos aprender esses três tipos de gráfico aqui nesse vídeo agora, tá bom? Então, nós temos aqui um primeiro exemplo, né, que a gente fez no vídeo anterior, inclusive, com essas classes, né, de 150 a 154, que podem ser, por exemplo, estaturas de pessoas em centímetros, ok? E temos aqui uma frequência que já foi tomada no vídeo, como a gente viu no vídeo de tabela de frequência com classe, como montar essa tabela, nós vimos. Então, temos aqui a chamada frequência absoluta simples, e o Fzão maiúsculo, que é a frequência acumulada, certo? Esse xi, relembrando, ele é o ponto médio da classe. Então, 152 é a média de 150 a 154, né? E todos os outros valores são a média dos valores limite inferior e superior da classe. Bom, quando a gente fala de gráfico da tabela de frequência, na verdade, vão ser os gráficos das frequências. Então, nós vamos precisar aqui de focar nas frequências. O primeiro gráfico que nós vamos fazer diz respeito à frequência absoluta simples, que é o histograma, ok? Então, eu vou começar ele aqui nesse primeiro gráfico aqui. Nesse primeiro par de eixos aqui. Nós temos aqui, como eu acabei de falar, um par de eixo ordenado, eixo horizontal, normalmente chamado de eixo X, eixo horizontal, eixo vertical, desculpa, eixo horizontal, eixo vertical. Então, nós normalmente temos a situação dessa forma. E aí, quem que vai ficar no eixo horizontal aqui? Vão ser as classes. Vou anotar aqui. Então, as classes, elas vão ficar aqui no eixo horizontal. Então, eu vou colocá-las aqui, tá bom? Então, ó, a primeira classe de 150 a 154, coloco aqui, de 150 a 154, primeira classe. Segunda classe, de 154 a 158, então, 154 já tá aqui, coloco 158 aqui. Eu já tinha colocado esses tracinhos aqui para adiantar, para fazer uma escala pra gente. E assim eu vou colocando todas as classes. 166, 170 e faltou 174. Vou fazer um tracinho aqui para 174, tá bom? Então, aqui estão as nossas classes, ok? Então, o eixo horizontal, ele tá pronto. Vamos agora para o eixo vertical. No eixo vertical, sempre vai ficar a variável que está sendo representada no gráfico. No caso do histograma, a variável que está sendo representada aqui é o Fzinho, a frequência absoluta. Então, eu vou colocar aqui para denotar que é o Fzinho que está sendo representado aqui, assim como eu escrevi classes aqui, tá? É o Fzinho. E aí, eu tenho que montar uma escala para esse Fzinho. Eu já deixei os pontinhos aqui, mas assim, quais valores eu tenho que colocar aqui, né, nessa escala? Então, eu tenho que, sempre quando eu vou montar uma escala, eu tenho que olhar para os valores que eu vou colocar nesse eixo e montar a minha escala. Observando os valores, eu vejo que o maior valor é 11. Então, seria legal e necessário e importante que eu montasse uma escala aqui que englobasse todos esses valores. 11, ele é um número que ele é primo, ele não é divisível por ninguém. Então,
não é legal fazer uma escala até 11. Mas se eu tomar um valor acima, por exemplo, 12, se eu tomar o valor 12 como sendo o máximo da minha escala, ele vai englobar todos os outros valores e eu ainda vou conseguir montar uma escala, por exemplo, de 3 em 3. Então, vai ficar aqui 3, 6, 9 e 12. Então, essa ficou a minha escala de 3 em 3 até 12, e essa escala engloba todos esses valores, ok? Beleza, então, de posse dessas escalas já montadas e definido quem fica no eixo horizontal, quem fica no eixo vertical, agora nós vamos montar o nosso histograma, ok? Vamos lá. Primeira classe, de 150 a 154. Primeira classe de 150 a 154 tem que valor de Fzinho, já que eu tô olhando Fzinho? De 150 a 154 tem o valor de Fzinho de 4. Então, nessa classe de 150 a 154, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma coluna de altura 4. E aí, eu vejo aqui, onde vai ficar essa altura 4? Ó, entre 3 e 6, 4 vai estar um pouco mais perto de 3 do que de 6, né? Então, vai ser um valor, vamos ver aqui, aproximadamente aqui, ó. Vamos subir um pouquinho, subir aqui um pouquinho. E temos aqui uma coluna que representa essa primeira classe com a altura 4, que é aqui um pouquinho acima de 3, ok? Depois, a próxima coluna, a próxima classe, né? 154 a 158. Tem altura 9, então, eu vou ter que subir aqui com uma coluna até a altura 9, para fazer a coluna, aqui, ó, altura 9, fazer a coluna que representa essa classe, ok? 158 a 162, 11. Então, eu vou subir até quase no 12 aqui, para fazer do 58 a 162 aqui, essa classe. Deixa eu ver se já foi, já, suficiente. Aí, vamos aqui. Temos aqui a coluna da classe de 158 a 162, ó. 158 a 162 tem altura 11 aqui, ó. Vale 11. Vale 11, então, tem altura 11 aqui nessa coluna, ok? Seguindo aqui, 162 a 166, 8, né? Então, eu vou um pouco abaixo do 9 aqui, traço o que vai gerar pra gente a coluna dessa classe. E de 166 a 170, 5, altura 5, um pouco abaixo do 6, aqui. Ó, um pouco abaixo do 6, faço aqui o traço e subo aqui. De 170 a 174, altura 3, é só vir aqui sobre o 3, né? Aqui, ó, o 3, e vir aqui fazer a coluninha de altura 3, tá? Então, isso aqui que a gente acabou de montar é um histograma. Esse gráfico composto por essas colunas, ele é o nosso histograma, ok? Esse gráfico. Perceba, né? Eu costumo em sala perguntar o seguinte: essas colunas podem ficar separadas, né? O que vocês acham? Pensem aí um instante. Eu poderia fazer essas colunas separadas? Perceba que não, porque o fim de uma é o mesmo início da outra. Então, matematicamente, não tem como, por exemplo, o número 154 estar em dois lugares na reta. Então, se o mesmo número não pode estar em dois lugares na reta, ele está sempre num lugar, então, o fim de uma coluna é sempre o início da outra coluna. Então, no histograma de tabela de frequência com classe,
necessariamente as colunas obrigatoriamente têm que estar coladas, ok? Elas têm que estar juntas. Então, esse histograma, ele vai representar pra gente como é que é o fluxo dessa frequência, ok? Então, nós podemos ver aqui que temos uma maior frequência em valores centrais, perfeito? E valores periféricos, tanto para cima quanto para baixo, são menos frequentes. Bom, diante desse gráfico, nós vamos partir agora para o próximo gráfico, que é o gráfico de polígono de frequência. Então, perceba, no histograma, nós usamos o quê? No histograma, nós usamos essa frequência aqui, absoluta. Frequência absoluta simples. E nós, para fazer o polígono de frequência, vamos continuar usando essa mesma frequência absoluta simples. Vou até colocar o nome dela aqui, pra gente não esquecer. Absoluta simples. Então, essa aqui é a frequência absoluta simples. Essa aqui é a frequência acumulada, né? E esse xi, ele é o que mesmo? Ele é o ponto médio da classe. Só pra gente fixar aí, ele é o ponto médio de quem? Da classe. Beleza. Vamos partir agora para o polígono de frequência. O polígono de frequência, a gente vai usar a frequência absoluta simples e o ponto médio da classe. Por que o ponto médio da classe? Porque a cada coluna aqui, eu vou tomar o meio, que é o ponto médio da classe, e vou subir aqui com um ponto médio, ok? Então, tem um ponto médio, o ponto que na mesma altura da frequência, Fzinho aqui, frequência absoluta simples, e só que no meio, ou seja, no ponto médio. Então, eu tô usando os dois valores, eu tô fazendo um ponto na altura da frequência, posicionado com respeito ao centro de cada classe. Então, com isso, eu monto esses pontos sobre todas as colunas, ok? Tenho esses pontos sobre todas as colunas. E eu vou fazer o seguinte também. Se eu tivesse uma classe anterior a essa primeira, ela começaria em que valor? Olha só. Tá variando de 4 em 4, tá vendo? Então, se eu tivesse uma classe anterior à primeira, ela começaria em 1, 4, 6, não seria? Começaria em 1, 4, 6. E quantos elementos eu tenho nessa classe de 146 a 150? Essa classe nem aparece aqui porque ela não tem elemento nenhum. Então, ela tem 0 elementos, logo o pontinho dessa classe fica no chão aqui, porque eu não posso subir esse pontinho em altura, porque ele não tem nenhum elemento nessa classe, não tem contagem de elementos aqui, né? Da mesma forma, eu vou supor, aí eu vou ter que extrapolar aqui essa seta que eu já tinha deixado pronta, bonitinha, vou ter que fazer aqui um se vira no 30. Eu vou ter que montar também uma classe posterior à última, tá? De 174 a 178, ok? De 174 a 178. E também vou fazer um ponto aqui no meio, no centro, porque de 174 a 178 eu tenho algum elemento? Não tenho frequência de 174 a 178, tanto que essa classe nem aparece aqui. Então, de 174 a 178, esse X aqui tá atrapalhando, gente. De 174 a 178, eu tenho um ponto central aqui, tá bom? E diante desses pontos, né, o que que dá vontade de fazer quando a gente vê esses pontinhos assim, né? Dá vontade de ligá-los 2 a 2. Então, não é para pegar a reta e passar em tudo, não, tá? Porque pode coincidir que eles estão sob uma mesma reta, mas na maioria das vezes não. Então, você sempre faz 2 a 2, tá bom? Por favor.
Então, você faz 2 a 2, 2 a 2, todos, ok? Um atrás do outro. E por que que você fez esse ponto antes e depois? Para poder o gráfico fechar, ok? O que que acontece aqui? Eu preciso desse fechamento porque essa curva aqui, que a gente acabou de gerar, ela é meio que uma suavização do histograma. Ela representa a frequência também, como o histograma representa, porém de uma forma mais suavizada, ok? Né? Por que mais suave? Porque o histograma tem essas quinas, que, por exemplo, esse gráfico já não tem mais. E esse gráfico é o nosso, esse de linha, né, que a gente acabou de fazer, é o nosso polígono de frequência, que é o segundo gráfico listado aqui, tá bom? Beleza. Desse gráfico aqui ainda tem uma coisa que eu preciso falar que não é nem com respeito aos gráficos ainda. É esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui significa o quê? Que esse eixo foi cortado. Por que que ele precisou ser cortado? Olha só, gente, pense comigo. Se de 150 até 154 é representado por esse espaço, né? Esse espaço aqui, que é esse espaço aqui, representa a distância entre 150 e 154, diante disso, faz sentido eu dizer que daqui até aqui, aliás, minto, daqui até aqui, representa 146? De 0 a 146 só por esse espaço? Não faz sentido, ok? Por quê? Porque tem esse zero aqui. Então, como tem esse zero aqui, de 0 a 146, esse espaço aqui não pode valer 146, sendo que um espaço muito parecido vale só 4, que é de 150 a 154. Então, o que que tem aqui? Tem um exagero, tem um abuso aqui na notação desse gráfico. Então, para reforçar que você sabe o que está fazendo, que você está realmente cometendo um abuso, mas você vai sinalizar que você sabe o que você está fazendo, tem esse corte aqui para querer dizer o que? Tinha mais eixo aqui, mas eu retirei para começar logo o meu gráfico, correto? Então, é por isso, para você simbolizar que você sabe o que você está fazendo. Você sabe que daqui até aqui não faz sentido valer 146, porque daqui até aqui vale 4. Mas você coloca esse símbolo para dizer, ó, eu cortei um pedaço do eixo fora e aí eles ficaram próximos. Além desse símbolo aqui, poderia ser outro símbolo. Poderia ser, vou fazer aqui em cima, uma coisa que parece até da física, né? Parece até um resistor da física. Mas isso aqui pra gente significa uma sanfona. Você sanfonou o eixo nessa parte aqui para cometer esse abuso de linguagem, ok? Esse abuso de notação aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só, temos aqui esse de linha, que é esse gráfico de linha, que é o polígono de frequência, o histograma, que são as barras. E aí, uma observação que eu faço para vocês. Eu fiz esses dois gráficos juntos, mas não precisa de ser juntos, eles podem estar separados, tá bem? Eu fiz juntos porque é mais fácil para eu visualizar, mas até normalmente eles são apresentados separadamente mesmo, tá bom? Beleza, vamos agora então para o terceiro gráfico, que é o polígono de frequência acumulada. Bem, esses dois primeiros nós usamos frequência simples. E no polígono de frequência acumulada, nós vamos usar então a frequência acumulada, correto? Para, né, fazer o gráfico, eu deixei esse eixo aqui, esse par de eixos aqui separado pra gente, tá? E eu vou fazer a mesma coisa. Quem vai ficar embaixo? Também as classes. Vou apagar esse X aqui que tá atrapalhando a gente. Classes, ok? Então, eu vou colocar da mesma forma que eu fiz as classes aqui, eu vou colocá-las aqui também. Então, vem lá. 150,
154, 158, 162, 166, 170, faltou aqui um tracinho para 174, ok? Então, temos aqui nossas classes, beleza. E aí, nós vamos agora usar o ponto médio e a frequência acumulada de cada classe. Vamos para a primeira classe. A primeira classe vai de 150 a 154. Eu vou usar o ponto médio porque a partir aqui do meio, né, que eu sei que é 152. Ah, sim, eu não posso começar o gráfico agora, gente. Olha só, é até bom né? O que tá faltando? Tá faltando a escala do eixo vertical. Eu não posso começar o gráfico sem ter as duas escalas prontas, porque senão eu vou subir até que altura, não tá dizendo aqui. Então, como eu disse para vocês, aqui nesse gráfico a gente vai usar o Fzão, que é a frequência acumulada, tá? E como é que eu monto a escala aqui? Bom, a escala eu vou montar observando os valores. Eu sempre, para montar um gráfico, eu tenho que observar os valores para montar uma escala condizente, ok? Então, vem, ó, o valor máximo, você tem que olhar o valor máximo, esse é o raciocínio que eu tenho que fazer, assim como eu fiz aqui, olhei o valor máximo era 11. Aqui, o valor máximo é 40. Então, eu tenho que abarcar todos os valores, inclusive até o máximo. Bom, 40, dá para, se vocês pensarem aí, dá para fazer uma escala legal de 10 em 10 aqui, que eu já deixei 4 pontinhos já pensando nisso, tá bom? Então, ó, vou fazer 10, 20, 30, 40. Tenho a minha escala que abarca todos esses valores que estão representados aqui no Fzinho, ok? Agora sim, eu vou voltar para o que eu estava fazendo, que é de 150 a 154, tomando o ponto médio, aqui é 152, não preciso de escrevê-lo aqui, mas tenho ciência que ele tá aqui. E vou subir que altura nesse ponto médio dessa classe? Nesse ponto médio dessa primeira classe, eu vou subir, bom, a primeira classe tem Fzão 4, aqui ó, Fzão que eu tô olhando, tem Fzão 4. Bom, 4 vai subir bem pouquinho, né? Porque, ó, só nesse primeiro pedaço é de 0 a 10. Então, eu vou subir, acho que aqui eu já tô no 4, não é, gente? Olha só. Porque até aqui seria o 10, né? Então, um pouco menos que a metade é o 4. Então, eu fiz um tracejadozinho e a bolinha que representa o Fzão, né, nessa classe. Então, essa classe tem um Fzão 4, tá? Aqui é a bolinha do 4. Que se eu olhar aqui, ó, ele vem... Vou fazer aqui pra vocês. Então, aqui eu tenho aproximadamente a altura 4, ok? Ah, e uma coisa, não é pra ficar colocando esses valores aqui não é pra ficar botando 4 aqui não, tá? É a escala, acabou, tá? Essa é a regra, né, geral que a gente usa para montar gráficos. Segunda classe, 154 a 158. Quanto que é o Fzão na segunda classe? 13. Então, a gente vai subir aqui até o 13. O 13 é um pouco acima do 10. Então, vou vir aqui um pouco acima do 10, onde eu acho que é. E vou fazer esse tracejadinho aqui. Como o tracejado já é maior, eu vou usar a régua. Então, esse é o... Ai, meu Deus, eu fiz errado. Não é em cima do 154. É em cima da onde? Do ponto médio, 156. Entre 154 e 158. Ok? Então, eu vou tirar esse ponto que eu coloquei errado aí. Ainda bem que eu já deixei aqui meu corretivo, porque quem tá de caneta não tem jeito. Sempre... se equivoca, faz parte, ok? Terceira classe, vamos para a terceira classe. A terceira classe, depois eu coloco o tracinho aqui que eu apaguei. A terceira classe é entre 158 e 162. Entre 158 e 162
Fzão é 24. Então, aqui no ponto central da terceira classe, eu vou subir até a altura 24. Aqui, ó, 24 é o Fzão dessa terceira classe. 24 é aqui acima do 20, né? Quase no 25. Então, eu vou fazer aqui. E vou subir aqui a partir do meio da classe. Vou tentar não me equivocar com isso de novo. Quarta classe, de 162 a 166. A partir do centro da quarta classe, eu subo a quarta classe, ó, quarta classe. Esse I, lembrando que ele é um contador, né? Contador da classe. Quarta classe tem um Fzão de 32. Então, eu venho aqui, 32, mais ou menos aqui, né? E venho com o meu tracejado e subo, fazer meu ponto aqui, beleza? De 166 a 170, 37. Aí é quase 40, né, gente? Aí já tá quase chegando. Descer um pouquinho, faço 37. E subo a partir do centro da última classe. Aliás, da penúltima, né? Eu tô na penúltima, eu tô na sexta. Desculpa, na quinta classe. E a última classe é de 170 a 174, a sexta classe, que tem Fzão sempre o máximo. A última classe sempre tem o valor máximo do Fzão, que aí a gente vem aqui no 40. E sobe aqui a partir do centro, ok? Beleza. Deixa eu apagar um pouco melhor aqui. Vou deixar pra apagar depois que eu fizer tudo, daqui a pouco. Que é o corretivo aqui já foi secando e foi aparecendo o que eu já tinha apagado. Mas beleza, vamos continuar e aí no fim eu apago. Bom, falta um ponto ainda que a gente precisa. No caso do polígono de frequência acumulada, eu preciso do ponto da classe anterior, ok? Da classe anterior à primeira classe, que é, como a gente viu aqui, de 146 a 150. E essa classe a gente sabe que não tem nada, o ponto dela é no chão. Não pode ter altura esse ponto, porque não tem frequência nenhuma acumulada aqui. E aí, agora, de posse desses pontos, o que que a gente faz com eles, né? O que que dá vontade de fazer? Nós vamos ligar esses pontos. Tô soprando aqui o corretivo. Ligo esse com esse, tá vendo? Sempre 2 a 2, né? Passar uma reta em tudo, não, tá? Aí vem... esse outro, e por fim, o último aqui. Então, gente, o que que é isso agora pra gente? Esse gráfico que eu acabei de fazer, de ligar os pontos e fazer uma linha, ele é o chamado polígono de frequência acumulada, ok? Então, esse gráfico aqui, ele é o polígono de frequência, ok? Acumulada. Porque ele é um gráfico que demonstra o crescimento do acúmulo da frequência com o passar das classes. E esse gráfico, ele não usa um ponto de uma classe posterior igual foi usado aqui, tá? Ele só usa um ponto de uma classe anterior, tá bom? E aí, reforçando para vocês, a linha que é o gráfico, esse tracejado todo que eu fiz, não é gráfico, isso é só para me auxiliar a chegar nesses pontos aqui que eu liguei depois. Então, o que que é o gráfico? O gráfico é essa linha aqui, tá? Esse tracejado não compõe o gráfico, tá bom? Ele poderia ser retirado, sem problemas. Mas também muita gente deixa
para auxiliar, enfim, até a visualização. Ok, gente? Então, falei sobre os gráficos para a tabela de frequência com classe e no vídeo seguinte nós vamos falar dos gráficos para tabela de frequência sem classe.